Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bomba envolvendo o STJ. Ele acaba de afastar desembargadores do Mato Grosso do Sul. Vou trazer o vídeo aqui para vocês com a informação completa. Temos também uma bomba, mais uma bomba envolvendo o governo, onde ele vai destinar 110 milhões para TV Brasil fazer a sua primeira novela. Temos também um vídeo em que nos dá esperança, é uma notícia boa, onde Valdemar Costa Neto, ele fala sobre a anistia, tanto para o pessoal do 8 de janeiro quanto para o ex-presidente Bolsonaro. Antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foram afastados hoje em razão de uma investigação que apura corrupção e venda de sentenças. Entre os afastados está o presidente do Tribunal Estadual de Justiça, Sérgio Fernandes Martins. Os afastamentos foram determinados pelo Superior Tribunal de Justiça, que também autorizou a Polícia Federal a cumprir 44 mandados de busca e apreensão contra esses desembargadores, além de outros servidores públicos, 9 advogados e empresários suspeitos de se beneficiarem do esquema. Deviam fazer isso aí com um empresário que também paga jantar, né, que faz conferências internacionais, que paga o sócio pança, mas é isso aí, né? Nada, tá tão chato assim, ninguém quer falar. Vamos contar piada, pode contar piada. É o medo, né? Não pode ficar esse vácuo. Todos nós estamos... porque, Pavinato, o que está sendo apresentado aqui? Afinal de contas, está sendo apresentadas as entranhas do sistema jurídico brasileiro. Qual é o risco que se corre? O que é possível falar? Primeiro tem que trazer todos os elementos que comprovam tudo que está sendo afirmado aqui. E depois tentar mostrar que existe alguma novidade. Tá? Esse é o que tem que ser feito. Agora, quando você olha, o que é possível, afinal de contas, comentar sobre isso? Porque se você comenta muito, o que vai ocorrer? Você simplesmente está botando todo o judiciário contra você, porque o problema não é o fio, é o novelo. Quem que vai ter coragem de puxar o novelo? Seja fazendo o que está sendo feito aqui, seja comentando o que possivelmente eles podem fazer. Aqui no planeta Terra, o problema é o fio. Então, cuidado com o fio, Terra. Olha, mais informação desse caso, Geisiane. As investigações que apuram suspeitas de venda de decisões em gabinetes do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, têm como principais indícios irregularidades encontradas no TJ de Mato Grosso, como acabamos de dizer. Trocas de mensagens entre o desembargador Sebastião Moraes Filho, que foi afastado, devia estar preso, né? Aquela coisa, busca e apreensão, né? Daquele sacode, prende o passaporte, mas não, né? E o advogado Roberto Zampieri, assinado no fim do ano passado, levantaram suspeitas de que houve pagamentos ao magistrado e aos seus familiares em troca de decisões judiciais favoráveis. Sebastião, desembargador, e o desembargador João Ferreira Filho, também do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, foram afastados em agosto pelo CNJ. A Folha teve acesso aos documentos sob sigilo que fundamentaram esta decisão. Atualmente, as investigações relacionadas ao caso estão sob responsabilidade do ministro Cristiano Zanin, do STF, porque houve menção a integrante do STJ. As mensagens que estavam no celular de Zampieri foram extraídas pela Polícia Civil do Mato Grosso e analisadas pelo CNJ por ordem do então Corregedor Nacional, Luiz Felipe Salomão. Ao determinar o seu afastamento, Salomão listou que há suspeitas de que o desembargador mato-grossense ganhou 2 barras de ouro de 400 gramas e que sua sobrinha recebeu 10 mil do advogado. Além disso, há indícios de que uma empresa privada contratou e fez pagamentos de 200 mil ao filho do desembargador para conseguir vencer o processo. Tá, tudo bem.
Nada diferente do que a gente vê no mercado de advocacia no STJ, no STF, nada diferente do que a gente vê nesse mercado de conferências e viagens e jantares e prêmios e só chupança no STF. Quem é que vai julgar quem? Tá vendo a questão do fio e do novelo? Por exemplo, isso aí tá botando, aí você olha algo aqui e diz assim, tudo bem, isso aqui é um fio? Quantos fios há para puxar? E se puxar, vai ficar o quê do sistema jurídico brasileiro? Pelo amor de Deus, juízes, magistrados, procuradores, promotores, qualquer coisa que seja, qualquer um dos semideuses. Eu não estou dizendo que vocês fazem isso. Estou dizendo... Eu não estou dizendo que vocês fazem isso, mas eu não sei se vocês vêm de sentença, mas que vocês fazem todo o ato preparatório, fazem. Eu só não sei se tem a venda de sentença. Mas que vocês aceitam presente, aceitam viagem, aceitam jantar, aceitam prêmio, aceitam tudo, não podendo aceitar, aceitam. Essa é a segunda denúncia de caso de supostas corrupções que nós estamos dando só essa semana. E a gente deu aqui em São Paulo. Semana passada a gente deu aqui em São Paulo, agora a gente está dando em Mato Grosso do Sul, não, sem maldade. E a gente está falando há muito tempo em relação à transparência do processo inteiro. Nós não temos acesso à agenda do STF, calma, eu sei que não foi do STF a notícia, mas eu vou chegar no meu ponto. Nós não temos acesso à agenda dos ministros do STF, nós não temos acesso a quem é que está financiando as viagens, porque nós ficamos sabendo somente do Grupo Esfera e fomos nós, o Arthur aqui, que fez a pesquisa e trouxe quem é que estava financiando. E aí a gente chegou na JBS, olha só que coisa curiosa, depois é que essa notícia passou a reverberar nos outros meios de comunicação, mas eles não nos disseram que a JBS estava por trás da Esfera Brasil e que, portanto, o financiamento vinha daí. Teve outras viagens que os ministros fizeram e ninguém diz, quando Barroso vai à China, por exemplo, ninguém diz quem é que está bancando isso. Quando o próprio Barroso foi institucional, ele foi pelo regimento interno, ele foi como presidente do verdade, Supremo. Porque ele foi ver a segurança da China, exatamente. Né? Ou ele seja, foi com o nosso fazer dinheiro. o workshop com a democracia chinesa. Isso. Quando o André Mendonça deu aquela curtida lá em Roma, né? E depois não, André Mendonça não. Foi o Cássio, não. Cássio André Nunes Mendonça estava aqui no Brasil. Ele é o único ministro que viaja de classe econômica. E que não fala, não fala nada, ele entra muito e sai calado. Eu vi. Mas o ponto é que, se não há transparência na Suprema Corte, é evidente que não há transparência nas outras cortes. E aí, você cria sempre aquela síndrome do pequeno poder. A gente viu isso muito no período da pandemia. A síndrome do pequeno poder. Então, era o guardinha municipal que se sentia no direito de avançar de maneira completamente feroz contra um cidadão que estava andando sozinho na calçada e estava sem máscara. Então, essa síndrome de pequeno poder acontece porque o que tinha que dar exemplo no nosso país não dá. Se o juiz daqui de baixo olha para cima e vê que um juiz da Suprema Corte abre o processo onde ele é a vítima, ele julga, ele pede para produzir provas, comprovam que ele tinha um gabinete para a produção de provas, de relatórios que entravam no inquérito que ele mesmo abriu e que não aconteceu absolutamente nada, e que o problema é quem vazou a informação e não a informação, é esse o problema que preocupa essas pessoas, é evidente que eles se sentirão confortáveis para fazer quase que um show do milhão, né? Tinha ali barras de ouro, eles se inspiraram no show do milhão. É evidente que eles vão se sentir confortáveis para fazer isso. É evidente que eles vão se sentir confortáveis para fazer eventos no hotel. Vocês lembram que semana passada nós falamos aqui daquele hotel riquíssimo daqui da Baixada de São Paulo, onde eles reuniram ali as pessoas todas, suas bebidas, champanhe e tal. Evidente. A política brasileira, a justiça brasileira, ela aprendeu direitinho como é que se faz política dentro desses gabinetes institucionais da política brasileira. Essa malversação da STF hoje, a gente pode falar que a gente tem um ministro carcará. A gente não tem os ministros de notável saber jurídico, a gente tem ministro carcará. É aquele que pega, mata e come. Bom, nós estamos falando sobre crime. Isso é crime e precisa ser tratado pela polícia. Agora, o que hoje é vilão e mocinho? Quem é o bandido? Quem é o mocinho? O sistema judiciário brasileiro ele tem aproximadamente 278 mil servidores públicos, sendo que desses 278 mil, cerca de 18 mil são juízes.
No mundo inteiro, nós sabemos de casos onde o crime, principalmente narco-estado, tentou ou coopta juízes em relação às suas sentenças. No Brasil não tem sido diferente. Nós temos visto aí vários traficantes sendo beneficiados por sentenças judiciais que depois vai se saber que são sentenças compradas ou até fruto de pressão desses traficantes que dizem que vão matar a família do juiz. Agora, dentre esses corruptos, nós também temos a luz. Dentro da escuridão, dentro do preto dessa toga, parece que há uma luz. Peraí, eu não entendi agora. O traficante liga para a família do juiz. Alô, família do juiz, eu vou matar sua família se você não me libertar. Aí ele liberta. É só ameaça mesmo? Porque se fosse assim, o Alexandre tinha libertado a Fátima Tubarão. Quando a gente percebe casos... Ou são fatores externos? Quando a gente percebe casos, a gente analisa casos internacionais, como por exemplo o juiz Falcone, na Itália, que foi um dos grandes pilares de combate da máfia, né, da Cosa Nostra. Qual foi o fim do juiz Falcone? Atentado, onde morreu ele, a esposa dele e os seguranças. Agora, no meio desse negro, no meio desse escuro túnel, dessa toga preta, nós temos luzes. Temos aí o Gaquia, que é um promotor que está jurado de morte por todas as facções brasileiras que estão infiltradas nesse narco-estado brasileiro, e ele continua à frente combatendo o crime organizado. E o crime organizado que tem o colarinho branco como sua farda, ou aquele que usa um fuzil para traficar drogas, é a mesma coisa. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa de Daniel Silveira, que defendia a liberação dele para trabalhar e estudar. E é sobre esse assunto e outros que a gente conversa agora com o advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Daniel Silveira. Doutor Paulo, vários assuntos aqui para a gente comentar a respeito do ex-deputado, mas sobre essa informação de que o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido por Daniel Silveira trabalhar e estudar fora da prisão. Ele teria uma oferta de trabalho numa academia e também, inclusive, como estagiário no seu escritório de advocacia. Aí gostaria que o senhor explicasse para quem nos acompanha o que o ministro Alexandre de Moraes alega para negar esse pedido. É importante lembrar que o direito ao trabalho, o direito à educação, está previsto na Constituição Federal. E nós utilizamos, para pedir esse direito, todo o histórico que o Daniel tem de bom comportamento, excelente comportamento, e como agora ele está, entre aspas, no regime semiaberto, mas ele continua preso, ele teria esse direito. O mesmo direito que teve José Dirceu lá em 2014, que o próprio Supremo Tribunal Federal concedeu o trabalho externo a ele quando ele estava no regime semiaberto. Acontece que há uma diferença muito grande entre José Dirceu e Daniel Silveira, né? Então a gente tem aí esse comparativo. Agora, o ministro alegou no seu despacho, que não foi nem decisão, de que o histórico dele de descumprimento de uso da tornozeleira, na visão dele, impede que ele seja liberado para trabalho externo e para a prisão domiciliar. Então, na realidade, ele teria o regime de semiaberto. O preso ele tem direito a trabalhar durante o dia e à noite ele retorna para o presídio. Acontece que Daniel Silveira tem um endereço residencial em Petrópolis. Em Magé, a colônia penal agrícola de Magé, fica a cerca de 50 quilômetros de Petrópolis. Então, é humanamente impossível que ele se desloque diariamente para poder trabalhar durante o dia lá em Petrópolis e retornar para Magé, ou seja, além do custo altíssimo, há riscos e toda aquela questão inerente ao ir e vir. Então, mas na realidade, Paula, ele disse claramente que não, o Daniel não teria esse direito porque ele supostamente descumpriu as medidas cautelares. Mas eu quero lembrar que não houve nenhum descumprimento de medida cautelar porque as multas que ele aplicou para justificar esse tal descumprimento foram aplicadas após o perdão presidencial e que eles cassaram em 2023. Então, essa conduta do STF, porque até então ele estava
com a graça presidencial, ele não estava descumprindo nenhuma medida, ele entregou a tornozeleira lá para a SEAP, lá no Distrito Federal. E ele utilizou isso como subterfúgio ilegal para impedir que o Daniel trabalhe e o Daniel estude, ou seja, ele quer que o Daniel continue ocioso e olhando o tempo, ou mesmo contando carneirinhos, né? Porque ele não tem mais nada a fazer senão ficar olhando para o tempo. E outra, ele está próximo a terminar o curso de Direito, ele está impedindo esse direito de terminar, até mesmo porque isso é uma forma de ressocialização. Estudo e trabalho são dignidades que ele está afastando. Mais uma vez, o ministro está praticando a tortura psicológica contra o Daniel Silveira, porque ele está utilizando de artifícios pessoais para poder afastar a aplicação da lei, que é direito do Daniel, o trabalho extramuros. E nós fizemos esse pedido mais de 59 vezes, e ele simplesmente ignorou tudo até hoje, até ontem, aliás, quando ele disse que ele não teria esse direito. Então, ele negou veementemente que o Daniel vá ao trabalho externo e também estude. Doutor Paulo, deixa eu incluir aqui meus colegas nessa entrevista. Silvio Navarro. Doutor Paulo, boa noite. Bom, são tantas ilegalidades e a gente tem dito que o Daniel Silveira é um preso particular do ministro Alexandre de Moraes. Não há caso similar no Brasil, por exemplo. A pergunta que fica é como é que o Daniel está, o estado de saúde dele depois de tanto tempo, ele está ocioso, como o senhor acabou de lembrar, como é que está a cabeça dele, já que ele está impedido de estudar, ele não pode desenvolver nenhum tipo de atividade? Porque é o seguinte, o Daniel ele está simplesmente anulado. Ele está anulado. Esse é um cidadão de quinta classe, porque ele não tem vida. O Daniel Silveira, impedido de trabalhar, impedido de estudar, inclusive de conviver com a família, que são atributos de uma ressocialização defendida pela própria esquerda, e que eles aplicam apenas para quem é traficante, para quem é homicida ou para quem comete crimes hediondos. Mas o Daniel cometeu o crime hediondo de falar, de utilizar a sua imunidade formal e material para poder criticar o Supremo Tribunal Federal, não, criticar as pessoas dos ministros. E nós não vamos entrar nesse mérito porque não faz parte da discussão. Mas psicologicamente ele está abalado, porque ele esperava que pudesse ter esse direito reconhecido, pelo menos assim, não tão descaradamente assim ser pessoal, que ele é o preso de estimação do Alexandre de Moraes e que ele faz de tudo para prejudicar e para afastar qualquer tipo de direito que a lei permite, que a Constituição permite. Então, inclusive a saúde dele está bem frágil, e nós já noticiamos isso desde agosto. Ele está com problemas nos rins, ele precisa de fazer um tratamento por conta de pedras nos rins, e quem tem isso sabe muito bem a dor que é, além do joelho que está comprometendo o seu ir e vir, até mesmo dentro do ambiente carcerário que ele se encontra. Então, quem diz que o Daniel está livre, está mentindo. O Daniel está preso, continua preso, e é o preso de estimação do senhor ministro Alexandre de Moraes, que insiste em violar a lei, a Constituição e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como no caso da execução penal número 2, que privilegiou o José Dirceu, né? Então, não preciso dizer mais nada. Piotto. Doutor Paulo, seja bem-vindo, obrigado por nos atender. O senhor fez menção aí que no despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele alega descumprimento de uso de tornozeleira eletrônica, mas além do fato que o senhor nos traz aí, que isso ainda estava sob, digamos, a condição da graça presidencial. Isso foi antes desse cumprimento de pena que ele teve. E o direito brasileiro não tem pena eterna, não tem crime eterno, não tem punição eterna, nada é eterno. Uma vez que cumpriu a pena, ele não pode alegar um fato pregresso para impedir agora, por exemplo, dizendo o comportamento dele é de desobediência a medidas judiciais. Ele acabou de cumprir e teve, por parte do sistema da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, um laudo afirmando que ele tinha todas as condições de progressão. Doutor, diante disso tudo, o senhor me permita a pergunta que eu sei que é muito difícil diante do que vivemos, recorre-se ao quê? Porque se o ministro do Supremo chegou a este tipo de decisão, baseado nesse tipo de argumento, eu fico imaginando a sua situação de defensor
de como recorrer de uma situação como essa, porque é absolutamente esdrúxulo. Piotr, é tão esdrúxulo que quando eu recorro, ele me multa. Ele diz que eu aplico excesso de recurso, que eu recorro demais. Mas para você ter uma ideia, eu pedi 59 vezes o direito de trabalho externo. 59. No 59º foi que ele deu essa resposta esdrúxula. E ele aplica com todas as letras o direito penal do inimigo. Então ele está se lixando para as leis, ele está se lixando para a Constituição Federal. O que ele aplica vem da cabeça dele. Ou ele, na realidade, ele utiliza o direito intestinal. Porque não é possível, no ordenamento jurídico, um agente público investido de uma função pública realizar tantas ilegalidades, tantos abusos, tantos atos de tortura e permanecer ileso nessa situação. E com isso, a família sofre, a esposa sofre, o Brasil inteiro sofre porque quando saiu a notícia da progressão, todo mundo imaginou que o Daniel estaria livre. Não, Daniel mudou de endereço. O cidadão aí, Alexandre de Moraes, ele mudou o Daniel de endereço. É só isso que aconteceu, porque ele continua preso, ele continua recebendo a visita da família em horários específicos, ele não pode trabalhar e não pode estudar. E com relação a essa aplicação das medidas, é bom deixar bem claro que ele não descumpriu as medidas, porque ele estava agraciado. Então, se a graça presidencial estava valendo entre o dia 21 de abril e o dia 20, e a data do julgamento, que eu não me recordo, a data do julgamento das ADPFs que cassaram essa graça, eles não podem retroagir para poder prejudicar o réu. No Brasil, há um preceito jurídico que não pode ocorrer a novatio legis impégios, ou seja, a lei que vem posterior, ou um ato posterior, não pode chegar para prejudicar o réu anteriormente condenado. E eles aplicaram isso. Então ele usa esse artifício covarde para poder afastar o direito do Daniel de trabalhar, estudar e conviver com a família. Porque do jeito que ele colocou o Daniel lá, ele não pode trabalhar porque ele não foi ainda indicado para nenhum trabalho dentro da colônia. Ele simplesmente está olhando o tempo, vendo o vento bater nas árvores e canto dos passarinhos, é isso que ele está fazendo. Ele está vegetando vivo, é um vivo vegetal. Ou seja, ele não pode fazer absolutamente nada porque o Deus Rei da República Federativa do Brasil, o dono do Brasil, se achou no direito de proibir um cidadão de trabalhar e estudar porque ele quer. Não é porque a lei não permite, é porque ele quer. Porque precedente no STF nós temos. E tem mais. Existe um laudo da Polícia Federal que atestou que o Daniel não infringiu ou não rompeu nenhum lacre de tornozeleira. Então ele mente descaradamente para poder deixar o Daniel preso. Agora eu vou recorrer a quem? Só a Jesus Cristo, porque não tem mais, porque se você recorre no STF, você não pode nem impetrar um HC, porque existe uma súmula e um regimento interno que está acima da Constituição. Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Faria, ele que é advogado do ex-deputado Daniel Silveira. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Doutor Paulo, eu ia me referir àquela punição aplicada ao senhor por excesso de recursos. E agora eu ouvi o senhor falar no plural, punições. Ele puniu mais de uma vez o senhor por excesso de recursos? Não? Boa noite, Augusto. Ele me multou por 2 vezes. 2? E me ameaçou por outras 2. O senhor sabe quantos... O senhor sabe dizer quantos recursos o senhor apresentou e a quantos ele respondeu? Para o senhor ter uma ideia, para você ter uma ideia, Augusto, eu tenho um embargo de declaração desde agosto do ano passado, que até agora ele, nem aí. Então ele não responde. Para você ter uma ideia, eu fiz 59 pedidos de extramuros. 59. Ele, no 59º que ele foi responder. Aí, no 58º, eu perguntei para ele, no embargos, por que o senhor não falou nada do extramuros? Aí ele deu a resposta agora. Eu falei agora, não vou dar, não defiro. Pronto, acabou. Aí eu vou recorrer a quem? Aí eu faço um agravo regimental, que tem que ser enviado para a turma ou para o plenário, ele julga monocraticamente, não conheço do recurso de agravo regimental, ele mesmo julga
o que ele achar que é conveniente. Então, assim, é um cidadão, um agente público que comete crimes e mais crimes e está aí impune. A nossa OAB, que é o Conselho Federal da OAB, fica assistindo isso de camarote, não faz nada para poder mudar isso, porque a Constituição Federal tinha que ser respeitada. Tinha, mas não é respeitada. A Ana também tem uma pergunta para o Dr. Paulo Faria. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Bem, Dr. Paulo, aqui nos Estados Unidos, todos já sabemos que o Congresso americano anda de olho, né, nesse nome, Alexandre de Moraes. Muitas peças desse quebra-cabeça do regime totalitário do Brasil, sob a batuta de Alexandre de Moraes, esse quebra-cabeça está sendo montado. E eu queria perguntar para o senhor exatamente isso, atualizações das denúncias que o senhor fez nas cortes internacionais. Como é que isso está? E se há alguma notícia de recebimento, e se o senhor vai agora atualizar, né, com mais um pedido negado dentro da esfera jurídica, dentro das nossas leis no Brasil. Oi, Ana, boa noite, obrigado pela pergunta. Em 2 de setembro, aliás, 2 de outubro, eu fiz um pedido de medidas cautelares na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington. E até atualizei hoje, está ainda sob estudo. Mas eu vou ainda, ou hoje, no máximo amanhã, vou atualizar, porque é possível você atualizar com fatos novos, mais essa violação aos direitos humanos, que o direito ao trabalho, o direito ao estudo é um direito inato do homem, é um direito que está previsto em praticamente todas as constituições de países sérios. Infelizmente, a nossa Constituição ela está sendo violentada diariamente por membros da Suprema Corte, que deveriam, em tese, resguardá-la. Então, eu irei atualizar, porque a prática da tortura, Ana, não é colocar a pessoa num pau de arara, não é colocar a pessoa de cabeça para baixo e bater no pé ou espancar, não. Aí a tortura é psicológica, porque um cidadão de bem, um cidadão na fase mais produtiva da vida, está sendo impedido por um agente do Estado, em nome dele, de exercer algo que está na Constituição, que é o direito ao trabalho, que é o direito ao estudo. Então, irei sim atualizar e requerer reforçar o pedido das medidas cautelares para que Alexandre de Moraes, o STF, sejam afastados de condução de qualquer processo em face de Daniel Silveira, bem como a Procuradoria-Geral da República, que é covardemente omissa, porque a função dela é ser fiscal da lei, custos legis e defender a Constituição, mas, pelo contrário, ela age contra a Constituição para poder atender interesses pessoais do Alexandre de Moraes, que tem na mira única e exclusivamente o seu preso de estimação, chama-se Daniel Lúcio da Silveira, torturado e preso político. Então, o que eu acho? Nós vamos ter que nos alinharmos com o Arthur, que tem o comando da Câmara. Eu ouvi de alguns... Desculpa. Tranquilo. Eu ouvi de alguns parlamentares do PL que eles temem que o Hugo Mota seja uma marionete de Lira. Que é um parlamentar muito jovem, dizem que... Enfim, eles têm esse temor. Entendi. E também alguns trouxeram a questão da anistia. A anistia é algo preponderante para esse apoio? Sim, lógico, nós vamos querer. Inclusive, eu quero conversar com o Arthur, liguei para ele hoje, para falar, Arthur, vamos ver esse negócio para a gente discutir esse assunto logo, porque você pode começar a trabalhar a anistia. Você como presidente, pôr para começar a andar, nomear a comissão e começarmos a andar, que nós queremos incluir o Bolsonaro aí. Vai ser uma guerra. Como beneficiário da anistia. Sim, vai ser uma guerra. Visando as eleições de 26. Lógico. Mas aí tem outras condenações que já determinaram que ele está inelegível até 2030. Sim. Vamos colocar a hipótese que a anistia passa. E as outras condenações? Não. Se tiver anistia, está tudo zerado. Zera tudo. Nós vamos colocar exatamente o que tem em andamento, Sim. o que tem. Entendeu? A ideia é elaborar um texto que abarque tudo. Lógico. Todo mundo já foi anistiado no Brasil. E anistiar esse pessoal do 8 de janeiro
Isso é uma loucura de 17 anos para um camarada que foi lá, é um golpista com um pedaço de pau, só no Brasil. Golpe é com metralhadora, com tanque de guerra. Aquilo não foi golpe nunca, aquilo foi um bando de bagunceiro que tem que ser condenado, mas não há 17 anos. Pessoal, o que Daniel Silveira já passou, ele é um preso político, perseguido pelo poderoso chefão. E aí, depois que ele recebeu a progressão de regime, mas continua preso, fazendo somente o que o poderoso chefão quer. Porque foi proibido conseguir uma proposta de emprego, foi impedido tanto de trabalhar quanto de estudar. Então, a progressão de regime para ele não mudou muita coisa, né? Então, ele é um preso político aí do poderoso chefão. Temos aqui as notícias atuais, que essa bomba aqui envolvendo os desembargadores, o judiciário tá com sérios problemas, né? Essa história ainda tem muito pano para manga. Vamos ainda acompanhar muitas novidades nesse caso, mas o circo está fechando. Está fechando aos poucos. Essa história ainda vai render muita coisa. Aqui mesmo na reportagem está falando, né, que isso pode ser apenas um aperitivo do que está por vir, né, em termos de escândalos relacionados à venda de sentença. É um escândalo. Uma briga entre procurador do governo do Distrito Federal, Rodrigo Alencastro, com o advogado recém-formado Victor Pellegrino Júnior, foi que resultou em revelações comprometedoras sobre a suposta existência de um robusto sistema de tráfico de influência nos gabinetes de ministros do STJ. Então, essa novela ainda vai ter, vamos acompanhar aí bastante atualização dela, né? Porque isso, como a reportagem mesmo fala, é só um aperitivo, envolvendo pessoas que estão lá em cima. Para completar mais aí a bomba, agora a TV Brasil vai produzir uma novela com o dinheiro de quem? Com o nosso dinheiro. Corta gasto de medicação, de educação, de saúde, mais os 110 milhões para produção de conteúdo, de novela. Essa verba está destinada, né? Os 110 milhões para a TV Brasil. Vai produzir sua primeira novela com o dinheiro nosso. Quanto a gente deixa de ter verba para a saúde, como aconteceu agora, corte em relação aos remédios, a TV, é MST, é ONGs, todos estão sendo beneficiados aí com milhões, e o que realmente necessita não estão destinando as verbas. Para completar, ainda temos aí que ver essa notícia envolvendo Boulos e Alckmin. Para quem acompanha, sabe que Boulos e Alckmin já tiveram grandes debates entre eles. Hoje estão aí os dois dividindo sanduíche em bar e esquece o passado. Alckmin está em São Paulo, né, para apoiar os atos da campanha do Boulos. Acredito que eles esqueceram tudo que aconteceu aí no passado, né? Porque teve já bastante embate entre eles. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Obrigado pela companhia. Tchau.